Saudações a todos. Neste breve vídeo vamos continuar com a avaliação sistemática da radiografia de tórax. Vamos falar um pouco a respeito da avaliação da transição cérvico-torácica. Observando aqui na radiografia de tórax a transição cérvico-torácica. Idealmente, a radiografia deve pegar pelo menos a última vértebra cervical, C7, ou um pouquinho mais. Temos que observar as estruturas ósseas que compõem aqui a coluna cervical e a coluna torácica superior, né? Os processos espinhosos, os processos transversos, corpos vertebrais. Temos que observar as primeiras costelas. Veja aqui, primeira costela de um lado, primeira costela do outro. A clavícula de um lado e a clavícula do outro. Observe que acima da clavícula existe uma pequena faixa, uma pequena linha que é a sombra companheira da clavícula. Observar os tecidos moles, ocasionalmente a gente consegue ver aqui o limite, a borda do músculo esternocleidomastoideu. Nem sempre conseguimos, desse lado não dá para ver. Essas áreas discretamente mais escuras é gordura intermuscular. Observe que não é ar fica escuro, bem mais escuro. Isso aqui é gordura. E o que nós procuramos na avaliação da transição cérvico-torácica? Especificamente, nos tecidos moles, nós procuramos aumento de tecidos moles e densidades anormais, seja densidades aumentadas, né, hiperdensidades, calcificações, metais, seja densidade diminuída, no caso, a presença de ar. Nas estruturas ósseas, nós procuramos identificar anomalias congênitas da coluna, presença de alterações na última vértebra cervical, como hemivértebra, megapófise. E também observamos os ápices pulmonares e a cartilagem costocondral da primeira costela. Veja que a primeira costela vem aqui, aí às vezes a cartilagem se calcifica de um lado e do outro. Às vezes a calcificação pode ser grosseira ou irregular, levando a impressão de nódulo. Então vamos ilustrar isso com alguns casos. Veja neste caso, na transição cérvico-torácica, observamos essas duas imagens aqui na seta, que são calcificações grosseiras da cartilagem costocondral da primeira costela. Não deve ser confundida com nódulo. Veja nesse outro caso aqui, ampliado, uma calcificação grosseira da cartilagem costocondral da primeira costela. Veja aqui a primeira costela, aqui a clavícula. Neste outro caso, a avaliação da transição cérvico-torácica, observamos que, primeiramente, que a radiografia está rodada, né? A linha dos processos espinhosos estão aqui, a borda medial da clavícula direita está aqui e da clavícula esquerda está lá. Então, significa que o raio-x está rodado, a radiografia, o paciente estava rodado no momento da radiografia e, por isso, a traqueia, esse tubo escuro, está desviado para a esquerda. Não é que ela esteja desviada, é que o paciente todo rodou para a esquerda. E aqui na transição, especificamente, nós vemos aqui a borda do músculo esternocleidomastoideu, a presença de gordura. Avaliando as estruturas ósseas, temos esta imagem, esta estrutura, saindo de C7. Esta vértebra é C7. Então, uma costela cervical à esquerda. À direita não tem. Então, a costela cervical à esquerda. Costela cervical, ocasionalmente, pode estar relacionada à síndrome do desfiladeiro torácico. Vejam outro caso, na avaliação aqui da transição cérvico-torácica, costela cervical aqui à esquerda.
Mais um outro caso, costela cervical à esquerda e costela cervical à direita. Então, costelas cervicais bilaterais. Agora, a avaliação da transição cérvico-torácica, neste caso, demonstra desvio da traqueia para a direita, compressão da traqueia e, comparando a densidade de tecidos moles, observe que há um aumento de densidade de tecidos moles nesta região, na transição cérvico-torácica. Veja aqui na tomografia um volumoso aumento dos lobos da tireoide, aqui a traqueia, desviada e comprimida. Então, um bócio mergulhante. Aqui, lobo esquerdo e lobo direito da tireoide, aqui a traqueia. O bócio mergulhou para o tórax. Nesta outra radiografia, observamos aqui a traqueia, as estruturas ósseas normais, e em tecidos moles observamos essas várias faixas, várias linhas de hipodensidade, várias linhas radiolucentes. Tanto nos tecidos moles da região cervical, como estendendo-se aqui para o mediastino superior. Então, essas linhas demonstram a presença de ar no tecido subcutâneo. E observando mais atentamente, veja como ela segue o trajeto das fibras musculares do esternocleidomastoideu, por exemplo, aqui. Elas são sempre lineares, sempre seguindo um trajeto. No mediastino também. Então, é um enfisema cervical, um enfisema subcutâneo cervical com pneumomediastino. O enfisema subcutâneo pode estar associado a pneumomediastino, pode estar associado a pneumotórax ou pode ser isolado. Nesse outro caso, aqui na avaliação da transição cérvico-torácica, nós observamos também essas linhas, essas faixas lineares, radiolucentes, radiotransparentes, né, hipodensas, com densidade de ar na região cervical e que se estende para o mediastino. Veja aqui como circundou até a aorta. Se estende para o mediastino. Então, um enfisema subcutâneo cervical secundário a um pneumomediastino. Faz um pneumomediastino e o ar disseca cranialmente e dá o enfisema subcutâneo. Este é um outro caso onde na transição observamos aqui o enfisema subcutâneo na região cervical, supraclavicular, até aqui na região escapular. Observamos também o pneumomediastino, aqui, e pneumoperitônio. Este é um caso particularmente interessante. O paciente teve diverticulite, perfuração de intestino grosso, de cólon, e na perfuração do cólon ele fez um pneumoperitônio, mas o ar dissecou também para o retroperitônio, já que o cólon, parte do cólon é retroperitoneal. Nesse caso foi uma diverticulite do seco. O ar dissecou para o retroperitônio, fez um pneumo-retroperitônio que foi dissecando provavelmente ao redor dos vasos da aorta e da veia cava inferior e foi subindo, fez um pneumomediastino e enfisema subcutâneo cervical. É um caso bastante raro. Nesta radiografia, uma outra situação em que nós observamos um desvio da traqueia, uma compressão da traqueia para a esquerda. E aqui, como apontado na seta, uma densidade de ar na região cervical
que se continua com o ápice do pulmão. Então, esse caso, na verdade, é uma hérnia pulmonar cervical. Isso aqui é o pulmão, o ápice do pulmão direito, que herniou para os tecidos moles na região cervical. Esse outro caso, observa-se essa área, essa opacidade no ápice do pulmão direito, compare com o esquerdo, e observando mais atentamente, ela se continua aqui na região cervical, tem uma continuidade. A radiografia, depois de levantado o cabelo, o rabo de cavalo feito no cabelo, demonstrou que isso aqui, essa sombra, na verdade, era a sombra do cabelo, sombra do rabo de cavalo que o paciente usava. Então não era uma lesão pulmonar, torácica, era uma armadilha, um pitfall. Ok? Então, com esses casos, nós ilustramos algumas situações que ocorrem na transição cérvico-torácica e, com isso, queremos fixar que é importante a avaliação sistemática. Então, você avaliando a transição cérvico-torácica, a procura de calcificação, de aumento de tecidos moles, de densidade de ar, dos desvios da traqueia, das alterações ósseas, você pode identificar algumas alterações, algumas patologias que, por vezes, é difícil identificação se não for feita a avaliação sistematizada, focada nessa região. Logicamente, existem muitas outras patologias aí na transição cérvico-torácica que poderão ser identificadas na radiografia. E também é óbvio que a avaliação da radiografia se continua com a avaliação de todas as outras regiões. Neste vídeo nós focamos apenas na transição cérvico-torácica e os casos foram apenas exemplos da importância dessa avaliação. Ok? Então até o próximo.